Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui nesse domingo para refletirmos sobre mais uma vocação da nossa igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção, a graça do nosso Deus sobre esse momento de partilha, de oração, de reflexão. Nós te pedimos, Senhor, à luz do Teu Santo Espírito, pedimos, Senhor, que tudo seja conduzido por Ti, guiado por Ti, Senhor. Nós confiamos a Vós nossa vida, nosso coração, nossos ouvidos, todo o nosso ser, para que a Tua palavra, a Tua voz alcance o nosso coração nesse instante. E colocamos também, Virgem Maria, sob vossas mãos esse momento, pedindo também a vossa proteção, a vossa intercessão. Que os anjos do Senhor estejam aqui, também junto de você, que nos escuta, que me escuta nesse momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, vou começar me apresentando um pouquinho. Eu sou leiga, né? Sou leiga participante aqui da paróquia de São Benedito. Meu nome é Alessandra, sou casada com o Rony, mãe do Tobias e de um bebê a caminho. Como que a minha vida na igreja, vamos dizer assim, começou? Desde muito pequenina, desde os 7 aninhos, a minha mãe me incentivou a participar de um coralzinho de crianças. Lá em Minas, eu sou de Minas Gerais, numa cidade pequenininha chamada Piedade de Ponte Nova. E a partir dessa idade, eu lembro que ela me dizia que era assim que eu fizesse, assim que eu começasse a ler, ela me colocaria. E assim ela fez. E ali eu fui sendo envolvida, né, pelas coisas da igreja, cantando salmo, aprendendo sobre liturgia. Nossa coordenadora era muito competente, muito responsável conosco nesse sentido, nos ensinando sobre a Santa Missa, sobre pontualidade, sobre disciplina. E assim eu fui crescendo, desde os 7 aninhos ali, nesse grupo musical. Na minha adolescência, passei para um outro grupo de adolescentes, onde também cantava na Santa Missa. Após a crisma, fiquei mais engajada, né, nesse grupo também. Depois teve início o grupo de oração, a Renovação Carismática Católica. Eu tinha meus 14 anos, comecei a fazer parte do núcleo, também participando. Cresci, né? Fui crescendo nesse sentido. Depois, aos 18 anos, saí da minha cidade para estudar fora, em Viçosa. E lá também, com a graça de Deus, a mão de Deus me conduzindo, colocando pessoas na minha vida boas. Também fui conduzida a um grupo de oração universitário, onde estive de 2007
até 2012. Minto, até 2017, que foi o ano em que eu me casei. E estive lá ajudando no ministério, que a gente chama de Ministério Universidades Renovadas. Lá eu atuava também no Ministério de Música, ajudando na promoção de eventos para jovens universitários, fazendo experiência de oração. E foi assim a minha vida universitária. Eu vivia, lá tinha uma capela, e a gente vivia na capela. Estudava nas horas vagas, né? A gente brincava assim. Mas foi uma riqueza para a minha vida. Lá eu também cresci espiritualmente, né? Deus foi colocando, como se estivesse enchendo, né, a minha bagagem, colocando pessoas. Eu fui aprendendo informações, em encontros, em cursos, aprendendo sobre a igreja, aprendendo sobre a vida na igreja, sobre as vocações. E assim Deus foi me conduzindo até eu me casar com o Rony em 2017, assumindo então mais uma vocação, né? A vocação do matrimônio. E aí vim para cá, né? Estou aqui em Campos desde então. E desde que cheguei aqui, o nosso coração, o meu coração, o do Rony, né? Sempre inquieto, porque a nossa vida sempre foi assim. A minha, sobretudo, né? Desde muito pequenininha, ali na igreja. Então, não estar a serviço, não estar ajudando, não estar servindo, me causava uma inquietação, né? Não colocar à disposição os dons que Deus me deu, me causava uma inquietação. Então, na primeira oportunidade, eu também comecei a ajudar aqui na liturgia. O Rony já chegou antes de mim aqui na cidade, já ajudava na liturgia, depois eu comecei a ajudar. E depois tive o Tobias. Aí o tempo fica um pouco mais... a gente precisa priorizar, né? Então a prioridade foi dele, pequenino. E quando ele foi crescendo, à medida que ele foi crescendo, ele tem 2 aninhos, mas à medida que ele foi crescendo um pouco mais, Deus nos chamou mais uma vez, nos fez mais um chamado também, dentro dessa vocação do leigo, a sermos ministros, né, da comunhão. Eu e o Rony. A princípio a gente fica com medo, né? Porque, como que vai ser isso? O Tobias tinha 10 meses. Como que vai ser? Com quem que ele vai ficar, né? Porque somente eu e o Rony aqui, não temos rede de apoio. E Deus foi conduzindo tudo. De modo que Ele foi nos ensinando a como conciliar dias, horários, escalas, tempo, né? Para que eu viesse, para que o Rony viesse, para que o Tobias viesse, né? E assim tem sido, com a graça de Deus. Eu digo isso porque eu ficava pensando que muitas vezes a gente diz não, ou espera para dizer sim a um chamado de Deus por meio do Padre, porque a gente vai colocando um monte de medos, né, na nossa vida. Eu vou esperar meu filho crescer, porque eu tenho medo de não dar conta. Ou eu vou esperar o meu marido me acompanhar, porque ele agora não pode. Eu vou esperar meus filhos saírem da faculdade, porque agora eles precisam de mim. E a vida vai passando, e de repente a gente nem tem mais forças para vir à igreja, para servir, para ajudar, né? Para estar de um modo mais concreto, trabalhando, né? Na evangelização. Então esse é um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vida de leiga, né? Dentro da igreja. Hoje, na paróquia São Benedito, graças a Deus. Então, como eu disse, nós estamos nesse domingo partilhando sobre a vocação do cristão leigo. E a gente poderia se perguntar, né? Quem é o leigo? A palavra leigo, ela é um pouco no senso comum, né? Fala assim, essa pessoa é leiga nesse assunto, né? Quer dizer que ela não sabe, né? Mas não é nesse sentido. A gente vai entender
o que é ser leigo, né? Eu, você. Ser leigo é o estado comum dos batizados, de todos nós batizados, que pertencem ao povo de Deus, mas não são ordenados. Então todos aqueles que não são ordenados, como os padres, né, os sacerdotes, ou aqueles que não fizeram votos públicos, como as irmãs, né, consagradas, as religiosas, somos leigos. E cada cristão, cada um de nós, né, tem a missão de testemunhar. Nós temos uma missão, que é testemunhar o Evangelho com a nossa própria vida. Mas Deus, Ele tem um caminho para cada um de nós. Ele faz essa missão ser desempenhada na vida de cada um de um modo diferente. Cada um vai promover, vai desempenhar essa missão com a sua própria vida de um modo diferente. A uns, Deus envia como padres, como religiosos. A outros, Ele envia como leigos. Para quê, né? Como que, sendo enviado como leigos, o que nós fazemos, né? Qual que é a nossa missão? A missão é construir o reino de Deus no meio desse mundo, numa família e com uma profissão. Para isso, Deus nos concede pelo batismo e pela crisma todos os dons do Espírito Santo necessários. Então, é a nossa vida cotidiana. Eu, você, na sua família, seja enquanto casados, seja enquanto solteiros, né? Aqueles que não foram chamados à vida matrimonial, é desempenhar a nossa vida, testemunhar o Evangelho de Cristo na família, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares em que estivermos, em que convivermos. Mas vocês poderiam ainda me perguntar, né? Em que consiste a vocação do leigo, né? O que é ser leigo? O leigo, a gente pode dizer assim, que ele é a igreja, né? Muitas vezes a gente esquece que a gente é igreja, a gente é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, nós somos igreja, o leigo é igreja. Os padres, as religiosas, não somente eles são igreja, mas nós também somos igreja. Então, pelo batismo, nós somos chamados a ocuparmos o nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? Como filhos de Deus. O nosso lugar é sermos igreja. É estarmos na igreja, é termos uma vida na igreja. Esse é o nosso lugar. Esse é o chamado que Deus nos faz. É isso que Deus hoje nos recorda. A mim, a você, enquanto leigo. Temos a missão de testemunhar o Evangelho de Cristo com a nossa própria vida. Porque somos igreja. E somos chamados, enquanto batizados, filhos de Deus, a ocuparmos o nosso lugar. Você é chamado a ocupar o seu lugar na igreja, tendo uma vida de igreja. Então, como eu dizia, né, em que consiste essa vocação? Os leigos, eles se empenham para que as pessoas do seu meio, então, trazendo para nós devemos nos empenhar para que as pessoas do nosso meio, seja na escola, na faculdade, na família, no nosso trabalho, aprendam a conhecer e a amar a Deus. Ele prova, ele firma com a sua fé a sociedade, a economia, a política, todos os ambientes da sociedade. Deve ser provado, deve ser sustentado, deve ser manifestado com a nossa fé. Além disso, nós, leigos, promovemos a vida da igreja, a vida eclesial. Como? Assumindo ministérios, assumindo pastorais, assumindo movimentos.
Se vocês me perguntarem como eu, né? Talvez você que me escuta, ou você vai mandar esse vídeo para alguém que você deseja que viesse para a igreja para ajudar, ou que talvez esteja afastado, que servia em alguma pastoral e não está mais, né? Aqui na São Benedito, por exemplo, nós temos inúmeras pastorais e movimentos em que eu e você podemos atuar. Enquanto leigos, nós somos chamados também a assumirmos um lugar na igreja física, né? Na nossa paróquia. Aqui na nossa paróquia, por exemplo, temos a pastoral da liturgia, a pastoral da sobriedade, a pastoral da comunicação, a catequese, a pastoral do dízimo, a RCC, as mães Mônica, que são as mães que oram pelos filhos, o apostolado da oração, o terço da misericórdia, a pastoral do batismo, a ordem terceira franciscana, a obra social, entre outras. Que você é chamado, é convidado a participar, para concretizar assim a sua vida de leigo, na sociedade, na igreja. Então, em resumo, nós participamos da vida da igreja como? Cumprindo a própria missão da igreja. Olha que bonito. Enquanto leigos, nós participamos da vida da igreja cumprindo a missão da própria igreja, que é qual? Salvar almas, trazer as pessoas, trazer os homens para Deus. E o que significa isso? De que modo eu posso fazer isso? Né? Aprofundando um pouco mais. Realizando um trabalho de evangelização nessas pastorais, né, de um modo mais concreto dentro da própria igreja, e evangelizando lá fora com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? Levando a nossa fé com uma vida íntegra, com uma vida honesta, com uma vida de caridade, com uma vida de confiança em Deus, lá no nosso trabalho, nos nossos estudos, numa fila de supermercado, no trânsito. Deus nos dá muitas oportunidades para evangelizarmos. Eu refletia que Deus nos chama para ter uma vida na igreja e uma vida de igreja, que não é somente na igreja, mas também lá fora. Então, ser leigo é isso. É viver a vida da igreja aqui dentro e lá fora. E por que eu digo isso? Porque ser leigo é ser discípulo e ser missionário. Primeiro, sermos discípulos. Essa é uma frase que foi muito dita por Bento XVI. Ele dizia: devemos ser discípulos e missionários de Cristo. Então, ser leigo se resume um pouco nisso. Eu acho que isso deve mover um pouco o nosso coração nessa reflexão. Além disso, né, dessa missão que é salvar almas. Mas para a gente salvar alma, a gente tem que ser discípulo primeiro, e assim ser missionário. Ser discípulo como? Viver o que Cristo ensina, a sua palavra, seus mandamentos. E ser missionário, participando da missão da igreja, sentindo-se responsável pela missão da igreja. E é importante a gente dizer que a igreja tem uma identidade. A igreja tem uma missão. E a igreja tem uma vocação. Identidade, missão e vocação. Qual que é a identidade da nossa igreja? Ela é corpo de Cristo. Qual que é a missão da nossa igreja? Que é também a nossa, salvar almas. E qual que é a vocação? A santidade. Então nós leigos devemos viver essas três realidades. Ter compromisso com a igreja,
ter compromisso com a identidade, ser corpo de Cristo, ter participação na missão da igreja, que é salvar almas, com a evangelização e ter busca da santidade. E a gente pode ainda refletir fazendo algumas perguntas, eu e você. Será que eu estou vivendo como um verdadeiro leigo, como uma verdadeira leiga? Será que eu estou correspondendo ao chamado que Deus me faz? Seja no serviço na própria igreja, seja o chamado que Deus me faz de buscá-lo mais na Eucaristia, na fé, nos sacramentos. Será que eu tenho me comprometido com Jesus na igreja? E por que eu pergunto isso? Por que isso deve nos causar reflexão? Porque muitas vezes nós estamos nos bancos da igreja, vendo as necessidades da paróquia, vendo as necessidades da liturgia, e muitas vezes nos sentimos impelidos, nos sentimos chamados, nos sentimos com vontade, mas algo nos barra, ou vergonha, ou medo de ser mal recebido, de ser mal acolhido. E a gente deixa de dizer o sim a Deus que está falando aqui no nosso coração. Então, a gente tem que se atentar para que a nossa vida não passe, e a graça também passe, a graça de sermos verdadeiros leigos, a graça de respondermos ao chamado de Deus, que é a nossa maior felicidade, fazendo a sua vontade. Então, como eu posso ser um verdadeiro leigo? Como eu e você podemos ser verdadeiros leigos? Buscando conhecer e viver sempre tudo o que a igreja nos propõe e ensina. Dogmas, sacramentos, a moral católica, que são os 10 mandamentos, a espiritualidade profunda, com a participação na Santa Missa, se possível diária, mas se não é possível diária, todos os domingos, a Eucaristia, a adoração, a penitência, a confissão, a leitura da palavra. E eu digo que é impossível nós, conhecendo e vivendo o que a igreja nos ensina, conhecendo e vivendo uma espiritualidade profunda, é impossível nós ficarmos parados. É impossível, porque o Espírito Santo vai nos incomodar e vai nos impulsionar para a gente assumir um lugar. Talvez você não se veja em nenhuma pastoral, talvez você não se veja em nenhum movimento, mas eu te digo com toda certeza, você tem um lugar. Ninguém é melhor ou pior do que você. Nós temos um lugar, e é momento de, refletindo sobre a nossa vocação leiga, sempre pensarmos: Senhor, onde o Senhor me quer nesse mundo? Qual o papel que o Senhor quer que eu assuma? Lá na igreja, onde o Senhor me quer? Me leva, Senhor, me conduza. A palavra de Deus diz: a messe é grande, são poucos os operários. Não percamos o nosso tempo. Não tenhamos medo de doar o nosso tempo para Deus, para a igreja. Nós vamos ganhar infinitamente mais. E a gente não faz ideia. Então eu e você temos um chamado, temos uma missão, que é a missão da nossa mãe igreja, que é salvar almas.
ser discípulos, estar unidos a Jesus, sermos missionários, anunciarmos Jesus dentro e fora da igreja, ter uma vida de igreja, na igreja e fora da igreja, sermos leigos, verdadeiros leigos. Do contrário, nós tenderemos a ser leigos tíbios, frouxos, que vêm à missa, mas a missa tanto faz, a igreja tanto faz, eu não me comprometo, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não me sinto igreja. Pelo contrário, eu acho que a igreja é chata, eu acho que a igreja me impõe proibições, e não vê a igreja como uma mão estendida, que quer te levantar, que quer te salvar, que quer te levar para o céu. Como leigos, o catecismo diz, né? Nós promovemos a vida da igreja, nós alimentamos a igreja, nós damos vida à igreja, porque nós, inclusive, pela graça de Deus, podemos ir onde o padre não pode ir. Basta olharmos para a igreja e vermos, temos um padre e muitos leigos. Se ouvirmos a Jesus na voz do Padre, evangelizando, nos convidando a fazer a vontade de Deus, nos convidando a estarmos aqui adorando, evangelizando, catequizando, se nos unirmos a Ele, veja como seremos mais fortes. Porque eu irei para minha casa, anunciando o que eu escutei aqui, eu irei para o meu trabalho, para a minha faculdade, para onde eu for, eu irei testemunhando o que Deus me fez viver aqui. Então eu amparo, nós como leigos somos amparos dos nossos sacerdotes e fazemos a igreja ser viva. Então eu sou igreja, você é igreja, como leigo e como leiga. Então, de olhos fechados, que nós possamos nesse instante pedir ao Senhor que abra nossos ouvidos para que a gente possa escutar a sua voz nos chamando a sermos leigos verdadeiros primeiro, que querem conhecer a Deus, a igreja, a doutrina, que querem viver os mandamentos, que busquem a confissão, a penitência, a vida de piedade. Sermos leigos verdadeiros, sermos discípulos, unidos à vida de Jesus, e assim sermos leigos missionários que levam Jesus. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a seguir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem
de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Que a gente possa sentir no coração esse apelo de Deus: venha e segue-me. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E a você que me escuta, que já é um leigo atuante, peça a Jesus a graça da fidelidade, a graça da humildade, para nós sermos leigos de verdade, que nos aprofundemos na nossa fé, nos estudos, no conhecimento da nossa igreja, para que possamos amá-la mais, sempre mais. E que o nosso coração seja sensível a todos os que não estão nas pastorais, para acolhê-los, para chamá-los a serem família conosco, a serem de fato igreja. Que Nossa Senhora interceda por nós, os santos anjos possam nos ajudar a sermos cristãos leigos de verdade e a levarmos Cristo aonde mais precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.